terminei de fazer minha maquiagem, contando as historinhas sobre as experiências que eu vivi. E é sobre os 30 primeiros dias morando aqui no Brasil. Quando você deixa seu país, morar em outro país, você deixa uma história, sua infância, família, tudo, para recomeçar do zero. Quando você já tem uma pessoa, um parente, uma irmã, pode ser sua mãe, pai, que é melhor para você, entendeu? É que eu já vi umas pessoas que não tinha ninguém aqui no Brasil. Chegando aqui, a pessoa teve que se virar sozinha. No meu caso, não foi tão complicado assim, sabe? De chegar e não ter ninguém para ajudar, para fazer as coisas. Tenho essa parte de fazer a documentação, de ir lá na PF, na Polícia Federal, fazer os agendamentos. É que essas coisas, minha irmã foi lá que cuidava também, e meu cunhado, entendeu? E aí eu sempre falo que eu sou muito grata, né, a ela, que cheguei aqui no Brasil já com meus 2 sobrinhos, minha irmã já tava morando aqui. Hoje em dia, falo isso, que eu não tenho mais medo de certas coisas, sabe? Tipo, na hora de arrumar emprego, esse medo de não falar idioma atrapalhava, entendeu? Que quando você chega num país, que é bom de você aprender a idioma, mesmo que seja o básico, algumas coisas, sobre a cultura, como que funcionam as coisas, que é bom também, isso ajudar você a arrumar um emprego melhor, entendeu? Lá no meu país eu tava fazendo faculdade, eu estudei tanto, não sei o que, terminei o ensino médio. Aí eu entendo que tem trabalho que você não vai precisar falar muito, mas você tem que saber o básico, né? Eu sempre falo, é muito bom. E eu cheguei aqui no Brasil, eu até lembrei da data, né? Do dia 24 de novembro do ano 2019. E primeiro eu vou contar pra vocês como que tudo começou. A minha irmã, a mais velha, a querida Monete, sabe que eu te amo, né? No dia que ela decidiu viajar pra fazer outra experiência, viver coisas diferentes, trazer uma melhoria pra família dela. Depois, ela começou com um processo de trazer o marido dela pra cá. Aí, depois de tudo isso, ela começou a trabalhar e teve essa ideia de trazer os filhos dela pra cá também. Aí, ela falou, e aí, Sofia, o que você acha de você trazer os meus filhos pra cá? E você vai ver como que é aí viver aqui também. Aí eu falei, tudo bem, eu vou, beleza. Aí eu aceitei a ideia, conversei com meu pai, minha mãe aceitou também. Aí eu cheguei aqui no Brasil dia 24 de novembro do ano de 2019. Foi neste dia que tudo começou. Aí eu cheguei aqui no Brasil, fazer a faculdade de economia. E também eu cheguei a fazer um estágio também, sabe? Que aí eu sempre falo para as pessoas, largar tudo, sua vida, sua infância, família, tudo para um outro país não é fácil, entendeu? Aí você teve que recomeçar do zero, entendeu? Porque você deixou uma história, uma vida, família, minha mãe, que faz anos que eu não vejo ela, saudade mata às vezes, mas foi isso. Aí ela falou, o que você acha de você vir pro Brasil trazer os meus filhos? Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei aqui e depois, no segundo dia, a gente foi lá, ela levou a gente pra gente passear, nós fomos no shopping, um sorvete, mostrar como que são as coisas, o metrô. Tem uma amiga, falou pra ela, e aí, o que você acha? A sua irmã acabou de chegar aqui no Brasil e no meu trabalho, o meu patrão tá precisando de uma pessoa, entendeu? Aí ela perguntou, e aí, Sofia, o que você acha? Aí eu falei, tá bom. Eu vou tentar, né? Porque o português, eu aprendi o português aqui no Brasil. Eu não sabia nem como que fala bom dia em português, entendeu? É que é diferente de uma idioma que no meu país a gente tem o espanhol e o inglês como matéria na escola, mas o português eu aprendi aqui no Brasil mesmo. E tudo isso eu aprendi, eu me esforcei, que eu era obrigada também, porque se você tá morando num país, eu não vou falar que é uma obrigação, mas é muito bom e muito importante você saber, mesmo que seja o básico daquela idioma, porque você vai ter que conviver com pessoas do país e tudo mais. Aí, uma loucura, gente. Aí a amiga falou, e aí, ela tá interessada tudo isso? Aí eu falei, sim,
eu vou tentar. Aí, isso foi 2 dias depois que eu cheguei no Brasil. Ela falou, tá bom. Aí eu passo aqui pra gente ir lá no trabalho. Isso foi eu cheguei dia 24 e no dia 28. Aí a gente foi lá, eu cheguei. Aí eu cheguei, o patrão começou a falar. Ele era árabe, falava inglês também. Aí, Aí eu falei, que bom que ele fala que ele é árabe, vai que ele fala outro idioma também, não sei o quê. Desde então tá aqui a Sofia, morando no Brasil. Medo, isso não tem nada de errado de você estar com medo, porque no meu caso, é assim, toda vez que uma pessoa chegava pra tentar puxar assunto, bater um papo comigo, eu sempre falava, eu não falo português. Foi isso que eu sempre falava pras pessoas. Aí às vezes a pessoa, como que você sabe que não fala português? Aí eu parei pra pensar, opa, peraí, por que esse medo? Aí toda vez que uma pessoa chegava pra tentar puxar assunto comigo, eu falava, eu não falo português. Aí eu tenho que repensar as coisas, né? Aí eu comecei assim, eu tinha costume também de ir lá no parque, tinha uma Parque da Aclimação, não sei se você conhece, que fica no centro de São Paulo, né? Aí eu tinha costume de ir lá, fazer caminhada, aí tinha umas senhoras também, não sei se é porque eu tenho espírito de senhora, né? Tinha umas senhoras que gostavam de puxar assunto comigo, umas chinesas, japonesas e umas senhoras brasileiras também. Aí, começava a puxar assunto, aí eu usava Google Tradutor, né, gente? Que eu não sabia de nada mesmo em português. Aí foi assim, a senhora disse, você acaba de chegar aqui, que legal, não sei o quê. Aí eu acabei de chegar aqui, aí foi assim, era quase todo dia. Eu tirava 1 hora, 2 horas pra ir lá num parque, pra fazer caminhada. Eu sempre gostei de fazer academia também. Quando eu chegar aqui no Brasil, né? E ajuda muito, gente. Ajuda muito. Não é só uma questão de vou treinar pra ter um shape e tudo mais. É muito bom. É bom pela saúde, ajuda, diminui o estresse também, é muito bom. Minha mãe sempre ligava. Minha mãe não tem isso, não de meia-noite, eu não posso ligar pra não deixar ela preocupada. Minha mãe não se importa com isso, porque toda vez quando você deixa a família, tipo, você não tá morando com a família, e que quando qualquer um liga, uma hora que, tipo, vai, por exemplo, meia-noite, aí você vai ficar preocupada antes de atender a ligação, né? Que minha mãe era assim. Perdi o caminho de volta pra casa. Que eu tinha essa ideia, a brilhante ideia de sair, de falar, vou passear um pouco. Isso foi depois de uma semana. Que eu falei, eu vou passear um pouco, né, gente? Que é que minha irmã tinha as coisas dela também. E eu não dava pra ela sair comigo. Que ela cuidava de umas crianças também, que ela gosta muito. Que eu sempre digo que tem gente que nasceu pra isso, né? Aí não dava. Aí eu falei, eu vou sair sozinha mesmo. Aí eu saí, só que eu esqueci de anotar onde eu esqueci de anotar os nomes das ruas também, entendeu? É porque o Google Maps não tá tudo, não tá legal às vezes. Aí eu esqueci de anotar. Aí eu cheguei lá, eu fui lá, passeei de boa, na hora de voltar, gente, eu esqueci que eu não tinha anotado nada, os nomes da rua, o bairro, nada. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus. Vendo que a casa da minha irmã era bem pertinho, só que eu esqueci de anotar. Aí eu fiquei lá, uns 30 minutos, vai e volta, até eu lembrei, nossa, eu vou pedir Uber. Na hora de pedir o Uber, tava pedindo colocar um cartão de crédito. Só que eu não tinha ainda, gente. Eu só saí com um sonho e eu de passear, entendeu? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí enquanto eu tava na rua, aí passou um haitiano. Aí eu fiquei assim, sabe? Quando você tá agoniada, preocupada também. Aí o moço falou, oi, tá tudo bem?
Aí, pelo sotaque, eu percebi que ele não era brasileiro, né? Que desde que eu cheguei aqui também, eu fiquei sabendo que aqui os homens não têm esse costume de chegar assim nas mulheres, de tirar, bater papo assim. Aí eu, bem na hora, aí eu me recordei. Aí eu falei, então aí eu perguntei, você é africano? E ele, eu sou haitiana. Aí eu, graças a Deus. E ele, o que tá acontecendo? Aí eu falei, me perdi, eu esqueci a caminho de voltar pra casa, não sei o quê. Aí... E ele, você tem família aqui? Você tá sozinha? Aí eu, não, sozinha não, eu moro com minha irmã. E ele, qual que é o nome da sua irmã? Aí eu falei, Melete. Aí ele, eu conheço ela, é minha amiga, que minha irmã, todo mundo bem conhecida, viu? Todo conhece, ela gosta de bater papo, de fazer amizade, entendeu? Aí ele, eu conheço ela. Aí eu falei, tá, consegue me ajudar? Isso eu não contei pra ela não, pra não passar vergonha. Ela vai saber agora, gente. Aí ele, eu vou te ajudar e tudo mais. Aí me deixa na frente da casa. Aí foi isso, gente. Que é muito bom também de quando eu sei que às vezes você não tem ninguém pra te receber, ou quando você pretende viajar, morar em outro país, seria muito bom você ter alguém que já morava no país pra ajudar, entendeu? Porque chega num país que você não sabe nada. Aí a pessoa chega pra te dar um golpe, entendeu? A pessoa chega pra passar a perna em cima de você, aí você não sabe e só fala assim, entendeu? É muito bom você ter alguém pra acompanhar durante o processo Aí é bom também você se esforçar, porque essa pessoa não vai estar disponível o tempo todo pra te ajudar. Você chegou, tem que começar a se virar depois de um tempinho. E é isso. Então, gente, beijo, até o próximo.